Pensa só numa transformação tão completa que pega aquele medo que paralisa e converte numa força inabalável. É exatamente essa jornada que faremos hoje, mergulhando numa poderosa poesia antiga do livro de Isaías, capítulo 41. E olha, isso aqui vai além da fé. É sobre o poder profundo que as palavras têm de virar o jogo na nossa realidade. Tudo construído em cima de uma série de reviravoltas dramáticas. Vamos nessa! Para guiar nosso papo, vamos passar por 5 temas centrais. Primeiro, a promessa que serve como alicerce contra o medo. Depois, vamos ver o que acontece com os adversários. A terceira parte explora a metáfora incrível da transformação de um verme em um instrumento de poder. Aí, a própria paisagem do deserto é refeita. E, para fechar, o clímax, um desafio direto aos falsos deuses. Mas, tudo isso começa num lugar bem mais íntimo, com uma promessa. É bem aqui que tudo começa, com a primeira e talvez a mais importante de todas as viradas, aquela que acontece internamente, a passagem do medo para a segurança. O mais fascinante aqui é que o texto não começa com uma ordem dura, mas com uma garantia muito pessoal. As palavras não temas não são um comando para suprimir o medo. Elas são, na verdade, a consequência natural de uma promessa maior, a da presença divina. Essa é a base sobre a qual todo o resto do capítulo se constrói. E essa promessa se desdobra em 4 ações bem específicas. Não é um apoio vago, é uma presença ativa. Eu sou contigo. Uma injeção de força. Eu te fortaleço. Uma ajuda prática. Eu te ajudo. E um sustento que não para. Eu te sustento. Juntos, esses pilares formam uma verdadeira rede de segurança contra a ansiedade. Certo. Com essa segurança interna estabelecida, como é que isso muda as coisas do lado de fora? O texto imediatamente se volta para a própria fonte do medo, os adversários. E o que acontece em seguida é uma inversão de poder total. Olha só o contraste absurdo! De um lado, os oponentes são descritos como figuras ativas, cheias de raiva, prontas para a batalha. Do outro, o destino deles é passividade, vergonha, confusão e, por fim, a aniquilação. A dinâmica de poder é completamente virada de cabeça para baixo. E a aniquilação é absoluta. O ponto crucial aqui não é apenas que eles serão derrotados. A poesia vai além, eles vão deixar de existir a ponto de não poderem mais ser encontrados. Eles se tornarão como coisa que não é nada. É o apagamento completo da ameaça. Agora a gente chega na metáfora central e talvez a mais impressionante de toda a passagem. É a transformação de uma criatura vista como a mais fraca e insignificante em uma verdadeira força da natureza. O texto se refere ao povo como o verme de Jacó. É uma imagem chocante que evoca uma vulnerabilidade extrema, algo que pode ser esmagado sem o menor esforço. Este é o ponto zero, um estado da mais profunda impotência. E é a partir daqui que a transformação começa. E aqui a gente vê a metamorfose em 3 etapas. Começa com o reconhecimento desse estado vulnerável, em seguida a promessa de ajuda é reafirmada, funcionando como catalisador. E o resultado, a criação de um trilho novo que tem dentes agudos, uma ferramenta agrícola poderosa, projetada para quebrar e debulhar grãos. E seu novo propósito é algo extraordinário. Só que esta não é uma ferramenta comum. A tarefa dela, poeticamente, é trilhar e moer os montes, transformando colinas em prágana, que é aquela palha bem leve que o vento espalha. A imagem é de um poder avassalador. A criatura que antes podia ser esmagada, agora esmaga montanhas. A reversão da fraqueza para a força é absoluta. E a transformação não para no povo. O tema da reversão se expande, agora alcançando o próprio ambiente, a terra ao redor. O cenário inicial é de total desolação. O texto fala de aflitos e necessitados que buscam água e não encontram, com a língua seca de sede. O deserto aqui simboliza a falta, a esterilidade, a ausência de vida. E então, a reversão. Não se trata só de um pouco de água. É uma recriação completa da paisagem. Desertos se tornam lagos e a terra seca em mananciais. A promessa não é de um simples alívio, mas de uma abundância que transborda. E não é só água. O que antes era estéril vai se tornar um jardim exuberante. O texto lista árvores específicas: cedros majestosos, acácias resistentes, murtas perfumadas. Cada uma é um símbolo, criando um quadro de vida, beleza e permanência onde antes só havia o vazio. Mas por que uma transformação tão espetacular?
O texto dá um motivo claro. É para ser uma demonstração de poder que ninguém pode negar. Um sinal visível para que todos, sem exceção, possam ver e entender a origem dessa mudança. A própria natureza se torna testemunha. E agora, o clímax. Depois de demonstrar poder sobre o medo, sobre os inimigos, a fraqueza e a natureza, o texto parte para um confronto direto, uma espécie de cena de tribunal em escala cósmica. A cena está armada. De um lado, o rei de Jacó, que assume a posição de autoridade. Do outro, todos os outros deuses são convocados a apresentar suas firmes razões, a defender seu caso e provar que são, de fato, deuses. E qual é o teste? A prova da divindade, segundo o texto, é o domínio sobre o tempo. A capacidade de interpretar o significado do que já passou, ou, mais difícil ainda, de anunciar com precisão o que está por vir. É um desafio de intelecto e de profecia. O desafio aperta ainda mais, focando na prova definitiva, a profecia. Mostrem o futuro para que a gente saiba que vocês são deuses de verdade. Prever o futuro é apresentado como selo irrefutável de poder e conhecimento divinos. E então vem a linha final, que é quase uma provocação. Se não podem prever o futuro, então façam qualquer coisa. Façam o bem ou façam o mal, tanto faz, só para a gente poder ver e se maravilhar que vocês sequer existem e têm algum poder. É um desafio por qualquer sinal de vida. E a resposta? Não vem. O silêncio dos outros deuses é o próprio veredito. A incapacidade deles de responder ao desafio prova sua impotência. E esta é a reversão final. Os supostos poderes cósmicos são reduzidos a nada, e a sua não existência só confirma o poder daquele que os desafiou. Recapitulando, o que vimos foi um padrão consistente de reversão. O medo é transformado em confiança pela promessa de presença. A fraqueza, simbolizada pelo verme, é transformada em força para esmagar montanhas. E a nulidade, representada tanto pelos inimigos que somem, quanto pelos deuses silenciosos, é superada pelo poder de criar e sustentar. Então, o que fica de tudo isso? É bom lembrar que toda essa cadeia de transformações começou com uma simples promessa, com palavras: não temas, eu te ajudo. Isso levanta uma questão profunda. O que esta poesia antiga sugere sobre o poder que a linguagem, que a promessa e que uma narrativa tem de remodelar a nossa própria realidade? Será que as palavras podem realmente transformar fraqueza em força e medo em esperança? Fica aí o pensamento para ponderar.